Eu separei aqui esse início de confronto porque pra mim é aqui que começa a luta. Antes não tinha, era Gotenks forma base brincando com o Super Buu, e o Super Buu também não estava levando a sério e nem sentindo muitos golpes do Gotenks. Então aqui, quando ele chama ali o ataque do Super Fantasma, Kamikaze, é que começa de fato esse confronto. E a gente vê aqui o Gotenks utilizando esse ataque Kamikaze contra o Majin Buu. Inicialmente o Majin Buu não sabe de nada. Depois disso, por ele não saber de nada, ele acaba atacando o fantasma e o Majin Buu sofre grandes danos, tá, galera? Porque assim, aqui é só um fantasma e ele já ficou todo torto. Mais à frente, a gente vê o Gotenks utilizando 10 fucking fantasmas, galera. Então aqui até que ele pensou logicamente correto, né? O Gotenks pensou que o Gotenks é complicado, você sabe disso. Ainda mais nesse confronto maluco entre os dois. Aqui no seguinte, a gente vê o Gotenks contando os fantasmas e tal, o Majin Buu também não tá levando muito a sério o confronto. Aqui mesma coisa, ele causa... Galera, assim, esse confronto aqui, ele é uma vergonha alheia. E até o final desse vídeo aqui, você vai entender por que eu fico puto com esse confronto, e você que não ficou puto ainda, tu vai ficar, porque até o final desse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê. E o Gotenks bola aqui uma estratégia muito pífia, o Super Buu cai nisso daqui, e depois tem toda aquela explosão, onde a gente vê o Super Buu mais torto do que ele ficou ainda. E o Gotenks, pra finalizar, ele manda o último fantasma explodir ali, né, o Super Buu de uma vez por todas, de dentro pra fora. Aqui veio o Gotenks e o Piccolo, no caso o Gotenks esnobando ali, que derrotou o Super Buu muito fácil, e o Piccolo também na dele, né, queimando todos os pedaços do Super Buu para que ele não retornasse. Só que isso não adianta nada, porque o Super Buu acaba retornando da fumaça. Sabe que, tipo assim, a gente sabe que o Super Buu, para ser derrotado, os Majin Buus como um todo, ele precisa ser dizimado completamente. Se sobrar pó, se sobrar fumaça, ele acaba retornando, entende? A gente vê ele aqui totalmente regenerado, beleza? E a partir daqui, a gente vê o Super Buu boladaço e ele começa a levar mais a sério o confronto, porque ele sentiu ali esse golpe do Super Gotenks. E outra coisa que eu quero falar com vocês é para se ligar muito nessa cena aqui, em que o Gotenks consegue causar esse dano no Super Buu. Você vê o estado que o Gotenks Super Saiyajin apenas deixa ali o Super Buu. E o detalhe é que foram apenas 6 fantasmas. 5 fantasmas inicialmente que explodiram ali o Super Buu, se você perceber aqui, ó. Cadê? Aqui são 5 fantasmas. Aqui 1, 2, 3, 4... Conta pra você direitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fantasmas. E depois, o 6º vai só para explodir ele de dentro para fora. O Gotenks envia mais um, então esse aqui é o 6º. Então, com 6 fantasmas, a gente vê o quanto o Gotenks causou dano no Super Buu, a ponto de deixar ele em pedacinhos à la Vegeta. O Vegeta também deixou o Majin Buu gordo lá no começo da saga, dessa forma aqui, ó, em pedaços. E depois ele acabou se regenerando, beleza? E o Piccolo sabendo disso, por isso que o Piccolo deu essa ideia de fritar os pedaços dele, mas coisa que não adiantou muito. Então se liga muito essa cena aqui, que vai ser importante lá para os vídeos da análise também, beleza? Agora, continuando aqui a análise, em seguida, a gente vê aqui que o Majin Buu fica putaço com o Super Gotenks e acaba dando uma surra nele facilmente. O Buu começou a levar aqui a sério o confronto e o Gotenks sem chance alguma, mesmo ele causando aqueles danos no Super Buu com o ataque do Super Fantasma, ele não tinha poder suficiente para derrotar o Super Buu aqui, beleza, galera? Isso é o que fica claro nessa cena aqui. E desesperado aqui, o que o Piccolo faz? Desesperado, o Piccolo acaba destruindo a saída da sala do tempo, porque esse era o plano do Piccolo desde o início. Desesperado, ele vai se trancar ali junto com o Super Buu e o Super Gotenks também. Na cena seguinte, vê o Piccolo falando um pouco mais sobre isso daqui, e acaba que o Super Buu fica boladaço e ele abre um buraco dimensional graças à sua ira e também o seu poder de luta. Porque assim, aqui o pessoal pode pensar que, porra, o Super Buu só gritou aqui e abriu um buraco dimensional. Não, porque se isso fosse verdade, bom, quando o Gotenks faz aqui a mesmíssima coisa, junto com o Piccolo ainda, eles também abririam esse espaço, esse buraco dimensional, assim como o Super Buu também abriu. Porque aqui a gente vê o Piccolo e o Gotenks fazendo a mesmíssima coisa, Gotenks Super Saiyajin usando aqui sua aura aqui, então ele estava com o Ki elevado, e não conseguiu ali abrir esse buraco dimensional, assim como também o Super Buu, beleza? Então a gente tem aqui, e o Gotenks
pensa nesse momento aqui, agora eu tenho que usar meu poder máximo, que é o Super Saiyajin 3, que a gente vê na página aqui seguinte, beleza? E só após o Super Saiyajin 3 ativado do Super Gotenks, é que ele consegue abrir o mesmíssimo buraco dimensional. A gente vê aqui, ó. Ele dá esse berro igual ao do Super Buu, abre esse buraco dimensional e automaticamente eles também atravessam lá para o mundo normal, né? Para a Terra. Então, assim, até aqui nesse momento da análise, a gente percebe que o Super Gotenks tem basicamente ali a mesmíssima força do Super Buu. Por quê, Rafael? Porque os dois conseguiram abrir essa fenda, esse buraco dimensional da mesmíssima forma. O Super Buu ficou puto porque ele ia ficar sem doce e conseguiu... Olha como isso é ridículo, ficar sem doce, cara. Que loucura. Eu também gosto de doce, mas, porra, isso aí é exagero. Mas, enfim, eu ficaria puto por outras coisas. Porque, pô, ficar preso num lugar com Piccolo e Gotenks, aí eu ficaria puto por outras coisas. Não só por doce, ele ficou por doce. Mas, enfim. E ele conseguiu abrir esse buraco dimensional. Assim também como o Gotenks. Então, aqui, a gente coloca os dois no mesmo patamar de força até esse momento aqui. Por quê? Porque eles conseguiram um feito que não é fácil, tá, galera? Não é fácil. Você viu, o Super Buu conseguiu facilmente, porque ativou o seu Ki, na minha opinião, ao máximo ali. E o Gotenks e Super Saiyajin com o Piccolo não conseguiram. Agora, quando o Gotenks se vira Super Saiyajin 3, ele consegue também com uma facilidade, assim como o Super Buu. Beleza? Próxima cena a gente vê aqui o couro comendo de verdade aqui, né? Sério mesmo. O Gotenks vs Super Buu. E aqui à frente não tem muita coisa. O Gotenks se troca aqui com o Super Buu de igual para igual, provando aqui o que eu falei. Os dois tinham ali basicamente o mesmíssimo poder até esse momento aqui da análise. Beleza? E mais à frente, a gente vê o Gotenks utilizando aquele ataque do vôlei, que também é ridículo. Isso aqui é muito ruim, galera. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui, pra mim, mata o confronto de uma forma... E ele não só mata o confronto, como ele destrói dois personagens que eu tinha muito hype. Que o Piccolo, porque o Piccolo é o Piccolo, e também o Gotenks. Porra, o Gotenks tinha aquele hype da primeira fusão em ação que a gente veria na história de Dragon Ball. Eu sei que tem o Piccolo com o Neo, o Piccolo com o Kami-sama. Vamos botar aqui a primeira fusão entre Saiyajins, beleza? Então, era muito hype, numa fusão que tinha chance de derrotar o vilão principal, beleza? Seguido aqui, a gente tem o Super Gotenks ainda nesse vibe. Ele, tipo assim, ele joga o Majin Buu como se fosse uma bola de vôlei lá no chão, abre aquela cratera, aquele Grand Canyon lá no chão, e automaticamente o Super Buu putaço, o que ele faz aqui? Não, aqui antes a gente tem uma cena que é interessante, onde o Gotenks se revela ali, né, o segredo da fusão, a limitação que tinha a fusão Metamoro, que era o seguinte: ele só poderia lutar por meia hora quando se fundisse, e depois que a fusão acabasse, ele diz aqui, ó, ele teria que esperar mais uma hora para poder voltar a se fundir. Então não tem como acabar a fusão e se fundir em seguida. E o Super Buu aqui malandramente escutou isso daí e falou: eu posso usar isso aqui em meu benefício. Por que eu tô falando isso, galera? Porque se o Super Buu tivesse medo do Gotenks aqui nesse momento, ele poderia automaticamente ficar escondido o tempo todo, a esperar acabar o tempo da fusão. Isso não seria uma coisa muito difícil de fazer, e depois ele derrotar o Goten Trunks com extrema facilidade. Só que o Super Buu não, ele preferiu voltar ali pro combate, até porque ele tava putaço, porque tinha encontrado alguém tão forte quanto ele. O Piccolo vem aqui, ó, cadê? O Gotenks lança aquelas bolas de energias igual do Vegeta pra cima do Super Buu. Cadê? Aqui, ó. E com isso, ele sai putaço, ele sai quicando da cratera, porque, porra, isso irrita o cara tá acostumado a ser mais forte, o cara, porra, era mais forte até aquele momento ali, e vê dois moleques se fundindo, dando esse trabalhaço pra ele. E aqui na próxima página, o Piccolo fala exatamente isso aqui. O Piccolo diz aqui que o Super Buu, ele não tava se sentindo, como posso dizer, fisicamente machucado. Ele estava apenas se sentindo psicologicamente abalado, machucado, porque ele encontrou um cara tão poderoso quanto ele, que era o Gotenks, beleza? Na página seguinte, a gente vê aqui o Super Buu mostrando que ficou realmente irritado com isso, e começa um confronto aqui um pouco mais sério do que a gente viu anteriormente, beleza? Tanto é que ele destrói basicamente uma cidade inteira com isso. Aqui o Super Buu lança aquele golpe que ele lança com a boca, muito parecido com o Nappa lá no início da saga dos Saiyajins, beleza?
E aqui o Gotenks faz a mesmíssima coisa com o Super Buu. E a partir daqui, galera, é que a gente vê um negócio mais diferente. Por quê? Porque a partir daqui, a gente vê o Gotenks com um controle maior do confronto, entende? Ele lança aquela energia igual do Super Buu. O Super Buu também tem os danos igual do Gotenks, beleza? A gente vê aqui em cima o Gotenks machucado. E o Super Buu também fica machucado aqui embaixo. Com a diferença, a gente sabe que o Super Buu pode voltar sempre que ele quiser, beleza? Ao contrário do Gotenks. Mas mesmo assim, o Gotenks desce lá e baixa o sarrafo no Super Buu. Essa sequência aqui, eu confesso que pra mim é a melhor parte do confronto. A sequência que o Gotenks dá no Super Buu aqui, galera, é a lá Goku versus Freeza. Que eu gostei muito. Ele dá essa posição com a boca aqui e parte pra cima do Super Buu aqui com tudo. Defende os golpes do Buu, tá? A gente vê aqui embaixo aqui, ó, que ele defende os golpes do Buu e contra-ataca como se só porrada, só pancada. Aqui não tem nenhuma rajada aqui. Então você vê que o Gotenks tinha ali poder pra confrontar com o Super Buu. Só que em seguida, essa sequência de golpes aqui, a gente vê que o Gotenks prepara ali uma técnica, parece ser o Kamehameha, parece ser é o Kamehameha porque a gente tá aqui com a mãozinha aqui, ó. Então ele ia dar um Kamehameha pra finalizar o Super Buu de uma vez por todas. A gente vê que aqui em cima, ele tá bem machucado, depois de levar a coça, e quando ele vai levar o golpe principal, acaba acontecendo o quê? A fusão acaba se desfazendo. Não, ou melhor, o poder da fusão de Super Saiyajin 3 acaba se desfazendo. Ele perde o poder de Super Saiyajin 3 antes de perder a fusão. E é aqui que acaba esse confronto do Gotenks, porque em seguida a gente vê o Tony Trunks se separando ali, né? E acabando com a fusão, de uma vez por todas. Até aqui, galera, tudo bem. A gente percebe aqui que nessa reta final de confronto, o Gotenks tinha bem mais vantagem, bem mais chance de vencer do que o Super Buu. Só que o detalhe que muda tudo isso daqui, ou muda um pouco isso daqui e complica essa análise aqui, é o seguinte. A gente sabe que o Super Buu, ele sabia da chegada do Gohan. Ele sabia. Então a gente vê aqui que o Super Buu, ele fala com o Gohan, que ele sentiu o poder do Gohan quando o Gohan ativou. Deixa eu pegar aqui a cena. Quando o Gohan ativou o seu poder aqui pela primeira vez, após ter um tempo de ritual com o Kaioshin, com o velho Kaioshin, a gente vê que o Gohan fica puto aqui, ativa o seu poder, beleza? Aqui o máximo que ele tinha naquele momento, não estava completo ainda o ritual, ele ativa o máximo que ele tinha naquele momento. E o Super Buu, aqui, ó. Assim que o Gohan ativa esse poder, o Super Buu estava lá esperando para lutar com o Gotenks. O Super Buu sentiu esse poder do Gohan, entende? E por isso que o Super Buu, ele tinha isso em mente, que ele não podia ele derrotar o Gotenks, porque o Gotenks serviria como um recurso para ele superar ali o Gohan que viria mais à frente. Então isso aqui, galera, muda tudo. Porque a partir desse momento aqui, a gente vê o Super Buu aqui revelando a verdade, confirmando o que eu disse aqui agora, que o Gotenks era um recurso ali para ele poder superar os poderes do cara que ele havia sentido antes, que era o Gohan, beleza? Ele fala aqui que montou essa estratégia e, ao mesmo tempo, ele revela pra gente uma coisa muito crucial nesse confronto dele com o Gotenks, que é a seguinte: desde o início do confronto, o Super Buu, ele não poderia fazer duas coisas com o Gotenks. Primeira, matar ele, porque se ele tinha o Gotenks como último recurso, ele não poderia matar. E a segunda, ele não poderia absorver o Gotenks naquele momento. Porque lembra aquela cena que eu falei com vocês? Essa cena aqui, ó, onde o Super Buu, ele escuta ali o ponto fraco da fusão do Gotenks. Então, a partir desse momento aqui, ele descobriu o seguinte, que se ele absorvesse o Gotenks naquele momento ali, a fusão iria se desfazer em pouco tempo e não iria adiantar ele absorver o Gotenks para poder ficar mais forte que o Gohan. Até porque não tinha como os moleques se fundirem lá dentro se eles estavam inconscientes, beleza? Então o Super Buu perderia esse trunfo, essa carta na manga para poder derrotar o Gohan. Então, se ele não podia absorver o Gotenks e se ele não podia matar o Gotenks naquele momento, isso coloca em xeque esse final de confronto entre o Gotenks e o Super Buu. Por quê? Porque a gente não tinha certeza se o Super Buu estava realmente lutando totalmente a sério com o Gotenks naquele momento ali. Só que se você analisar bem outra situação, o Super Buu também não poderia morrer. Entende? Se ele morresse nas mãos do Gotenks, não adiantava nada ele bolar esse plano para poder derrotar o Gohan mais à frente.
Porque se o Gotenks tivesse a chance de matar o Super Buu e o Super Buu percebesse isso, automaticamente ele mudaria a estratégia. Ou ele iria fugir do local do confronto, ele iria ficar lá naquele buraco, igual eu falei com vocês. Porra, se eu tenho chance de morrer pra esse cara, eu vou ficar aqui nesse buraco. Igual ele fez com o Gohan, lembra? Com o Gohan foi a mesmíssima coisa. Ele ficou escondido por 1 hora até o Goten e o Trunks poderem fazer a fusão, e só assim ele retornou, provocando os dois para poder assim absorver eles e o Piccolo. Então, se o Super Buu tivesse algum receio desse tipo, de ser inferior ou muito inferior ao Gotenks, ou se ele não tivesse chance alguma de derrotar o Gotenks naquele momento ali, consequentemente, sem absorver, é claro, e sem matar ele, consequentemente, ele teria ficado naquele buraco. Pô, vou ficar aqui no buraco esperando quando passar o tempo da fusão. Eu saio, espero chegar o Gohan, quando o Gohan chegar, eu absorvo o moleque depois de 1 hora. Assim como foi o plano original. Então eu acho que o Super Buu, ele tinha na cabeça dele, ou ele tinha sentido o que do Gotenks, fala, pô, tem como derrotar esse moleque aí. Então, tipo, a gente nota que a diferença de poder entre Gotenks e Super Buu não era tão gigantesca assim como era do Gohan para o Super Buu. Então, dá pra gente entender aqui que tanto o Gotenks quanto o Super Buu tinham chance de vencer esse confronto se lutasse com seu poder máximo. É claro, de vencer o confronto, o Super Buu, se ele lutasse com as suas capacidades máximas, bom, ele venceria desde o começo, porque ele poderia simplesmente absorver o Gotenks. O Gotenks vira Super Saiyajin 3, absorve o Gotenks, acabou a luta, ele venceu o confronto, beleza? Mas isso não quer dizer que ele seria o mais poderoso. Por isso que eu falei no começo do vídeo, vencer o confronto é uma coisa, ser o mais poderoso é outra, completamente diferente, ainda mais nesse contexto aqui da luta, beleza? Então, se você pegar esse final de confronto aqui, eu, Rafael, consigo entender que o Gotenks é levemente mais poderoso que o Super Buu. Levemente quanto, Rafa? Bom, eu acho que a diferença do Gotenks para o Super Buu é de menos de 30%. 30% tinha o Vegeta pro Kiui, tinha o Goku ali para o Freeza 100% lá no final da batalha de Namekusei. Então a gente tem ali uma diferença um pouco menor do Super Gotenks 3 para o Super Buu. Estou falando menor referente a 30%. Mas isso é uma diferença tão pouca, tão mínima, que, como eu falei aqui agora, que qualquer um poderia vencer essa batalha. Mas por esse final aqui, galera, onde a gente vê o Gotenks trocando com o Super Buu sem usar poderzaço, só na trocação, e você vê que ele tinha uma vantagem, isso aqui fica evidente. Bom, só por isso daqui, eu coloco o Gotenks acima do Super Buu. Claro, não é só por isso, é por uma análise ao todo. E outra coisa que eu falei pra vocês prestar atenção lá no começo do vídeo, era sobre a cena do ataque dos Super Fantasmas. Porra, galera, se você pega um Gotenks Super Saiyajin 3, utilizando a mesmíssima técnica, você nota que ele tinha sim condições de vencer o Super Buu no poder apenas. Então você coloca que o Super Gotenks era sim mais poderoso do que o Super Buu. Justamente por causa desse lance do Gotenks Super Saiyajin apenas, com 6 fantasmas, conseguir causar todo aquele dano no Super Buu. Imagina o Gotenks dando esse Kamehameha aqui que ele preparou para dar aqui no Super Buu com todo o seu poder. Consequentemente, o Gotenks teria que êxito e derrotaria o Super Buu, que já estava todo estrupiado aqui nesse momento.